Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Grécia, tá bom? E vamos, na verdade, entender sobre a história da Guerra do Peloponeso. Nós vamos encerrar todos os conteúdos que envolvem os gregos, finalizando com essa guerra interna. A Guerra do Peloponeso é uma guerra interna. Aconteceu entre duas cidades-estados da Grécia, que é Atenas e Esparta. Diferente das outras guerras externas que os gregos também tiveram a experiência contra os persas, por exemplo, as guerras médicas, as cidades-estados da Grécia se uniram contra a dominação persa, que quase aconteceu, mas que foi possível evitar graças a essa união das cidades-estados. Depois das guerras médicas, tem início aí um período de muita instabilidade interna, porque duas importantes cidades-estados da Grécia vão se enfrentar, no caso, Atenas e Esparta. Por que Guerra do Peloponeso? Por que este nome? Este nome, na verdade, faz referência a um lugar, a uma larga península, onde estava localizada algumas cidades gregas, algumas cidades-estados, entre elas Esparta, que é a principal nesse processo aí de rivalidade contra Atenas, tá bom? Então, na verdade, o nome Guerra do Peloponeso, ele vem dessa região. É criada uma liga, uma união entre essas cidades-estados, Esparta e outras cidades-estados que vão aderir a essa guerra do lado de Esparta contra Atenas, e essa liga vai se chamar Liga do Peloponeso. Portanto, depois da guerra fica conhecido como Guerra do Peloponeso. Por que essa guerra veio a acontecer? Uma guerra interna, gregos contra gregos, duas cidades-estados tão importantes para a Grécia. Porque, na verdade, já existia uma certa rivalidade, elas eram, como eu disse para vocês, as principais cidades gregas e eram muito distintas entre si. Nós sabemos essa distinção, essas diferenças, enquanto Atenas era o símbolo da democracia, do sistema político democrático, da filosofia, da intelectualidade. Esparta caminhava e desde sempre tinha a cultura muito enraizada na questão militar. Esparta sempre foi uma cidade extremamente militarizada. E o sistema político era completamente diferente. Mas, enfim, aconteceu no passado as guerras médicas, em que os gregos tiveram que se unir contra os persas. Atenas se torna a principal cidade para liderar essa guerra. E Atenas, para que acontecesse da melhor forma, ela acaba criando uma liga chamada Liga de Delos. E ela começa a receber das outras cidades, estados, recursos para a guerra e a administrar esses recursos. Depois das guerras médicas é que existe esse conflito maior entre Atenas e Esparta, porque Esparta se recusa a continuar pagando, de certa forma, esses tributos e se une a outras cidades-estados para entrar em guerra contra Atenas. Vamos falar mais sobre a Liga de Delos. Eu já falei que ela foi criada durante as guerras médicas. O objetivo era adquirir recurso para que se pudessem lutar contra os persas, já que os povos persas eram numerosos e tinham também na sua cultura a questão militar. E Atenas começa a se organizar nesse sentido e a criar a Liga de Delos durante as guerras médicas. Passadas as guerras médicas, com a vitória dos gregos, Atenas continua fazendo questão de receber esses recursos das outras cidades. Mas o que as outras cidades davam, professora, para Atenas administrar? Elas davam dinheiro, equipamentos, navios, embarcações, munições, enfim, tudo aquilo que pudesse ser usado nas guerras, mas principalmente dinheiro. Depois das guerras médicas, Atenas passa a exigir que esse pagamento continuasse, transforma isso como uma forma de imposto, para que o objetivo aí era ter equipamentos o suficiente, caso Grécia tivesse que entrar em uma guerra depois,
Então, o objetivo era esse, continuar recebendo esses recursos, principalmente recurso financeiro, para se preparar para uma possível guerra. Então, ela não deixa as cidades-estados pararem de pagar, saírem da Liga de Delos. Esparta sai da Liga de Delos e depois se observa que os atenienses usavam esse dinheiro em benefício próprio para construções, para obras públicas, para o embelezamento da cidade, e existe uma certa revolta, e quem vai administrar essa revolta são os espartanos. Diante desse contexto, os espartanos lideraram essa revolta contra Atenas, formaram essa Liga do Peloponeso, e aconteceu essa guerra interna que vai de 431 até 404. Nós temos aí 27 anos de guerra interna, gregos contra gregos. E isso, como vocês podem perceber, vai fragilizar a Grécia como um todo. Até porque existe algo muito particular dos gregos. Os gregos, eles se organizaram em cidades-estados, independentes, né? Eles eram unidos, mas eles eram fortes, mas quando unidos. Se essas cidades entrassem em atrito, automaticamente a Grécia como um todo estava fragilizada e muito sujeita a invasões externas. E é isso que acontece no final da Guerra do Peloponeso, né? Deixa os gregos tão fragilizados por conta de uma guerra interna que outros povos acabaram invadindo a região e dominando essa região, tá? Então, a Esparta vai administrar aí a guerra contra Atenas, e nós temos aí uma característica muito interessante dos espartanos, que é a guerra. Os espartanos vivem para a guerra, pela guerra. Então, eles se comprometem com isso e têm êxito no final da guerra do Peloponeso. Quem sai vencendo são os espartanos. Uma breve ficha de resumo aí sobre a Guerra do Peloponeso, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho da Liga de Delos, que é importante. A Liga de Delos foi criada por Atenas para que ela recebesse recursos financeiros para administrar possíveis guerras. Na época, as guerras médicas, depois Atenas continua com isso como forma de imposto, tá? Depois disso é criada a Liga do Peloponeso, em que Esparta, junto com outras cidades-estados revoltadas com a situação, o crescimento de Atenas, que usa esse recurso em benefício próprio, cria a Liga do Peloponeso e entra em guerra contra Atenas. Vencem a Liga do Peloponeso, tá? Atenas, que era a principal cidade dessa liga e que tomou a frente da guerra, se torna aí a cidade mais importante da Grécia. E aí lá em 331, a cidade de Tebas, que estava aliada com Esparta na guerra do Peloponeso, ela na verdade se revolta contra Esparta. Ela quer tirar Esparta dessa hegemonia política, desse posto de cidade mais importante da Grécia. Então, ela faz uma aliança com Atenas para tentar derrotar os espartanos. E isso vai fragilizando cada vez mais a Grécia. Por quê? Porque ela vive constantemente enfrentamentos, constantemente rivalidades. E é aí que, em 338, o rei da Macedônia, na época Filipe II, chega na região, invade a região e começa esse processo de dominação. Como os gregos estavam muito fragilizados por conta dessas guerras internas, isso acaba sendo fácil para o rei Filipe II, embora ele não consiga conquistar a Grécia toda, chega a morrer, e aí o seu filho, Alexandre, vai terminar esse trabalho por ele. E ao final da Guerra do Peloponeso, ao final desses 27 anos de lutas internas e de fragilidade, em todos os sentidos, fragilidade política, fragilidade econômica, fragilidade social, diante desse cenário muito propício para invasões, os macedônios invadem a partir de Filipe II e depois de Alexandre, filho de Filipe, que vai ser conhecido na história como Alexandre o Grande ou Alexandre da Macedônia, tá bom? Nós vamos estudar depois sobre o período helenístico que vem com Alexandre. É muito importante, de certa forma, essa invasão, porque os macedônios, na verdade, já eram admiradores da cultura grega. Então, a cultura grega não vai morrer,
Muito pelo contrário, ela vai se perpetuar e vai chegar em outras regiões. Então, o Alexandre, filho de Filipe II, vai propiciar isso, mas nós vamos falar sobre isso em um próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro a respeito da guerra. Estudem!